Fala moçada bacana, tudo bem com vocês? Galerinha, segue uma dica aí rápida sobre o complexo golgiense em células eucarióticas, tá? Uma organela tão importante, tem caído aí nas principais vestibulares, inclusive no próprio Enem. Então, sem mais delongas, vamos para a dica. Minha galera, lembre que os eucariotos têm uma função chamada de sistema de endomembranas, né? Onde a todo tempo a membrana plasmática está se dobrando internamente e organizando, formando vesículas tanto do complexo de Golgi quanto dos dois retículos. Então, minha galera, quando eu analiso em termos estruturais e de composição, eu vejo que os componentes e a estrutura da membrana são exatamente iguais aos da carioteca, aos do retículo e aos do complexo, tá? E, entre aspas, essa brincadeirinha de você dobrar a membrana internamente, reconstruir vesículas das organelas membranosas e, ao mesmo tempo, essas organelas emitirem vesículas para recompor a membrana, é uma exclusividade dos eucariotos que a gente chama de sistema de endomembranas. Bom, uma vez que a gente entendeu o papel do complexo na secreção de substâncias produzidas pelo retículo, vale a pena a gente, então, listar todas as funções. É meio óbvio, né, que por cuidar dessa logística, pelos compostos, antes de serem exportados, irem diretamente para o complexo, ele cuida do que a gente chama de armazenamento e distribuição. Então, eu volto a repetir: compostos que são produzidos pelo retículo rugoso ou pelo retículo liso e que deverão ser exportados, serão enviados ao complexo de Golgi. Lá eles serão armazenados, endereçados e posteriormente secretados. Então, fica a dica para a gente que a secreção de substâncias talvez seja a principal função do complexo golgiense. Galera, o Enem já não cobrou uma, duas, três vezes não, já cobrou bastante, tá? E aí lembre, galera, que assim, quando cai questão de citoplasma celular, ele não vai ser uma questão absolutamente direta, perguntando a função da organela. A gente costuma perceber que as provas de vestibulares, elas relacionam a função do órgão à função da organela das células que o compõem. Então, por exemplo, as glândulas do nosso corpo são órgãos que naturalmente têm função secretora, seja essa glândula exócrina ou endócrina. Então, só de eu ter glândulas no meu corpo, eu sei que as células que vão formar as glândulas precisam apresentar complexo golgiense bem desenvolvido. Galera, todas as nossas células são eucarióticas, têm as mesmas organelas. O que muda é a quantidade e o funcionamento dessas organelas. Então, as glândulas, que são órgãos de função de secreção, tendem a ter um teor de complexo golgiense, né, maior do que outras células que não têm função de secreção. De boas? Aqui eu estou mostrando para vocês o pâncreas, né, uma glândula que apresenta porções exócrinas e endócrinas. E, enfim, uma vez que eu comentei com vocês que para o complexo de Golgi secretar, antes ele precisa endereçar, o endereçamento ele vem a partir de um processo conhecido como glicosilação. A glicosilação nada mais é do que a adição de compostos de carboidratos nessa molécula que deverá ser secretada. Professor, qual é a relação de eu adicionar carboidrato para poder endereçar? Minha galera, vocês sabem que nos animais a gente tem um revestimento externo das células que é o glicocálix. E o glicocálix, de cada tecido, apresenta um padrão único de glicolipídios e de glicoproteínas, que funciona meio como um código de barras. No momento que eu quero que um determinado composto chegue apenas a um determinado tecido, eu vou adicionar carboidratos nesse composto para que ele tenha compatibilidade com os carboidratos do glicocálix do tecido que eu quero que ele atue, que seja, por exemplo, o tecido-alvo. Então, glicosilar, para a gente aqui, vai ter uma relação direta com o endereçamento, tá? Não esqueçam disso. Então, glicosilação é um processo de adição de glicídios em moléculas de proteínas ou lipídios responsáveis pelo endereçamento após a secreção. Por quê?
Porque uma vez que eu adicionei um padrão de carboidratos ali, eu sei que aqueles carboidratos só terão complementaridade, compatibilidade com um tecido específico que tiver também um glicocálix específico. Então, essa é a forma da gente destinar cargas e endereçar. Em células vegetais, é importante eu fazer essa ressalva, né? Já que células animais não apresentam parede celular, a gente tem vesículas do Golgi participando da construção do que a gente chama de lamela média. Então, a lamela média funciona muito como uma estrutura adesiva entre células, e aí elas apresentam pequenos canais de comunicação que nós chamamos de plasmodesmos, tá? Então, a gente poderia, de alguma forma, fazer uma analogia com junções adesivas em animais. A lamela média ela permite o contato entre células vizinhas, mas, além disso, ela permite a comunicação por meio desses plasmodesmos, que seria análogo às junções gap, por exemplo, tá ok? Mas essa especialização de parede para contato e comunicação depende muito da formação, do desenvolvimento do complexo de Golgi em vegetais. Em vegetais, o Golgi ele fica com as vesículas separadas e a gente chama de dictiossomo, tá ok? Mas as funções são praticamente as mesmas, com exceção da lamela média. Em células animais, a gente tem o Golgi participando da formação do acrossomo, né? A gente tem uma protuberância na região anterior da cabeça do espermatozoide e a gente sabe que ali tem um revestimento interno de uma grande vesícula que contém enzimas digestivas do grupo das hialuronidases. As hialuronidases são enzimas que digerem o ácido hialurônico esse que vai estar envolvido externamente no gameta feminino. Então, para que o espermatozoide consiga fecundar, é importante que ele tenha esse poder de digestão de ácido hialurônico, e a vesícula que tem ácido hialurônico é produzida pelo complexo de Golgi. Então, uma outra função é a formação do acrossomo em espermatozoides. Lembrando que eu tenho a participação de outras organelas para espermiogênese. As mitocôndrias se localizam na região posterior, elas não vão entrar no gameta feminino, mas elas produzem ATP necessário para o batimento dos flagelos. E os centríolos, que são organelas herdadas apenas dos espermatozoides, têm origem paterna, os centríolos, são eles que formam as estruturas locomotoras, nesse caso, o flagelo do espermatozoide. Enfim, eu tenho aqui o rompimento, né? O rompimento da vesícula acrossômica, e esse conjunto de enzimas acaba digerindo o ácido hialurônico, etapa importante relacionada à fecundação. Beleza, meu povo? Se tiver alguma dúvida relacionada a essa videodica, eu gostaria que vocês participassem aí, colocassem nos grupos do Telegram, que o Prof tem o prazer de ajudá-los, tá certo? Faço um desafio para vocês, mandem questões que caíram recentemente de complexo de Golgi para a gente poder resolver, tá certo? Um beijão para vocês, um abraço, bons estudos.